Já podemos? Vivam! Bem-vindos ao segundo episódio do canal, é o terceiro vídeo, mas o segundo episódio. Gostaria de relembrar que no primeiro tratámos de coisas muito generalistas em termos da viagem e daquilo que vamos fazer à Islândia. Tratei de aspectos muito gerais, falei-vos um pouco sobre a Islândia e do que vamos encontrar em termos de frio, variação de clima ao longo da geografia do país. Falei um pouco das pessoas, falei de dois itens que relembro, a garrafa térmica e o contentor e um primeiro reservatório para a água. E hoje é a altura de começarmos a falar de coisas mais concretas e de assuntos que provavelmente interessarão muito a quem vai connosco, mas também a quem está a preparar a sua viagem sozinho, de forma independente e que quer ir à Islândia e aproveitar aquilo que a Islândia tem para oferecer. Relembro que a grande vantagem de ir connosco é efetivamente o roteiro, que é muitíssimo vasto, muito completo, muito bem preparado ao minuto, com uma margem de erro de 30 a 40 minutos, ou seja, todos os dias estão programados desde o momento em que nos levantamos até ao momento em que nos vamos colocar dentro da tenda para descansar. Por isso servem os vídeos para quem vai connosco, para se preparar da melhor forma possível, contando com a nossa ajuda depois no local e com todas as mordomias que estamos a preparar para quem quer ir connosco fazer fotografia. Ou uma segunda versão, um vídeo que serve a todos aqueles que querem ir de forma independente então à Islândia. Tema de hoje, muito importante, o campismo. Porquê é que vou falar de campismo? Porque das 7 noites que passaremos na Islândia, 6 serão passadas dentro de uma tenda. Teremos então 6 dias de campismo, campismo num dos sítios mais belos do mundo para acampar. Acreditem, eu já acampei em muito sítio e honestamente a Islândia foi daqueles que mais me impressionaram pela natureza, pelo contacto tão direto que temos com a natureza e depois pelo próprio clima, que é muito especial. De qualquer forma, não o escolhemos só por estas razões. Escolhemos porque é importante, se vamos à Islândia fazer fotografia, é importante que estejamos mais perto dos locais que vamos fotografar e a verdade é que o que está mais perto dos locais que vamos fotografar são os parques de campismo ou até algum local que nós consideremos propício para o acampamento. Esta opção tem então sobretudo a ver com a praticabilidade das chegadas, das entradas e saídas dos pontos de dormida. Ficar num hotel significa entrar até determinada hora, sair até determinada hora. Os hotéis na Islândia são, como já vos disse, caros, por isso se vamos pagar, vamos usufruir de tudo o que tem para oferecer e quer dizer, não vamos sair de um hotel às 10 da manhã. Nós vamos ter que nos levantar às 3, 4 da manhã, 5 em alguns casos e não estão bem a ver conseguirmos fazer isso dentro de um hotel. É impossível, provavelmente levantar-nos-iam alguns problemas, por isso mais vale a opção do acampamento por estas razões. Isto tem uma relação direta com uma questão que vos falei logo no primeiro episódio, o tempo da fotografia, o tempo útil para a fotografia. Disse-vos eu e afirmei com um gráfico no canto do ecrã que teríamos 14 horas disponíveis, em média, por dia para fotografar. Ora, só se consegue este tipo de período útil à fotografia se estivermos no local em que possamos levantar-nos à hora que quisermos, sairmos, comer, preparar tudo, arranjar as coisas da forma mais conveniente e estar suficientemente perto dos locais para não andarmos a perder grande tempo com viagens e deslocações. Naturalmente, que isto tem a ver com aquilo que já referi anteriormente, também com os custos, porque queremos reduzi-los ao máximo. E por último, não esquecer que haverá sítios onde queremos ir 2 vezes. Uma primeira vez ao fim do dia e logo na manhã seguinte voltar ao mesmo local, apanhar uma luz diferente. Ora, fazer isto num hotel é mais complicado do que fazer num campismo, sendo que podemos escolher o parque ou o local de acampamento o mais perto possível do nosso objetivo e ponto de interesse. Bom, quanto aos parques de campismo na Islândia, e para quem pensa que a Islândia é assim o fim do mundo gelado, há uma coisa que os islandeses costumam dizer, às vezes com algum exagero, já lá vamos, mas que eles costumam dizer que é preciso perceber que a Groenlândia é gelada, é verdadeiramente icy, e Iceland, ou Islândia, é verdadeiramente verde, ou green. Greenland
será icy e Iceland será green, segundo eles. E é verdade. A Groenlândia é verdadeiramente gelada, e enquanto que a Islândia é um paraíso natural. Não está coberta de gelo, absolutamente coberta de gelo. Tem até grandes massas de gelo que realmente dão forma ao próprio país. Os glaciares são realmente enormíssimos, mas de qualquer forma tem muito para oferecer em todo o espectro de cores possível de uma paisagem. O exagero que mencionei há pouco é que os islandeses temem dizer que a Islândia não é fria. Se perguntaram a um islandês se então ir aí à Islândia é complicado, é frio, eles vão imediatamente dizer não, nem pensar. A Islândia é muito amena e além disso usufrui da tal corrente do Golfo, que lhe dá então um ar ainda mais temperado. Isto é conversa de islandês, naturalmente, porque para um português a Islândia é fria. Não se convençam do contrário só porque leem em fórum. A Islândia é fria, ponham isto na cabeça. Não vão para lá de calções e chinelos e calças de ganga e camisas. Podem levar essas coisas, se quiserem à noite, pôr o vosso casaquinho de penas e tal, e ir ao restaurante. Connosco não vale a pena, porque nós não vamos parar em grandes restaurantes. Relativamente aos parques de campismo oficiais da Islândia, não vou falar para já dos locais em que podemos acampar, e há regras para acampar fora de parques de campismo. A Islândia possui cerca de 200, ouviram bem, são 200 parques equipados, preparados para receber pessoas. Quando digo equipados, os parques normalmente têm uma recepção, quase sempre. Têm sempre sanitários, nos sanitários incluem-se os banhos, um lavatório para lavar a louça e muito espaço. Os parques de campismo islandeses primam pelo espaço. Há um ou outro, de que falarei adiante, que não o têm, e são parques que vamos evitar por causa disso. Mas a maioria dos parques da Islândia são muito espaçosos, porque o país é dado este tipo de privilégio, e simultaneamente não há grande planificação, ou seja, aqui tem que ficar caravanas, aqui tem que ficar tendas de 4 lugares, aqui de 3, é mais ou menos livre, à exceção que me lembro de um parque em Akureyri, em que um parque não dentro da cidade, o parque exterior, que é muitíssimo bom, o parque da Akureyri. Podem já guardar como nota para quem quer ir sozinho. Esse parque então tem alguma planificação e, por exemplo, até 15 de maio há só 2 ou 3 zonas que podem ser ocupadas por tendas e uma que pode ser ocupada por autocaravanas e relotes. Uma coisa boa nos parques islandeses é que não há cá grandes coisas como cartões de campista e é preciso cartão de campista ou é preciso BI. Aquilo que me apercebi é que na Islândia a grande maioria dos bons parques, não falo tanto dos parques mais pequenos, mas os parques maiores, aqueles em que nós, por exemplo, vamos ficar, dizia eu, reparámos que eles são explorados por empresas que têm o fluxo de rendimentos ou de receitas a entrar não pelo parque, mas pelos serviços que são adjacentes. Por exemplo, as visitas guiadas aos glaciares, os passeios pelos parques nacionais, etc. Esse tipo de coisas são a verdadeira fonte de receitas das empresas que gerem os parques. O parque é, no fundo, uma espécie de oferta que eles fazem à grande maioria dos clientes. E porquê é que estou a dizer isto? Porque o parque islandês aceita a entrada sem reserva, não vos vão pedir logo o dinheiro, não vos exigem que paguem à entrada, não exigem assim documentação, identificação, porque na verdade o parque é só um sítio para pernoitar. A Islândia não são os parques de campismo, ninguém vai ficar como cá, por exemplo, nós cá vemos pessoas a ficar 3, 4, 5 dias, um mês num parque de campismo. O parque de campismo na Islândia não tem bem esta finalidade. O parque de campismo é só um ponto de paragem na viagem que vocês fazem através da Islândia. Bom, se tivesse que apontar um problema aos parques de campismo islandeses, pegaria na questão da falta de proteção de elementos naturais como árvores. A proteção natural que estes parques têm é muito reduzida, o que por vezes, e em determinados locais do país, onde haja, por exemplo, mais vento, nem falo tanto do frio, mas do vento, often
é uma, já falei de outra, de Vic, por exemplo, no sul do país, também é muito ventoso. Estes locais podem tornar a experiência de acampamento muito, muito desagradável. Imaginemos, eu creio que apanhámos uma noite a menos 4, menos 5 graus, pelo que podemos saber. Se tivéssemos o fator vento, o wind chill, a sensação seria de aí menos 10 ou uma coisa assim. E o que é que não há nos parques de campismo islandeses? Em Portugal é quase sempre possível encontrar um mini mercado ou até mesmo uma espécie de bar. Há casos, claro, mais extremos, em que tem restaurante e café, mas em Portugal, pelo menos um mini mercadozinho, aquela compra pontual de garrafa de gás, é possível fazer dentro de um parque de campismo. Na Islândia isto não existe. É que se, por exemplo, levarem os vossos queimadores, os burners e as garrafas de gás, se estiverem numa situação em que ela está para acabar, não esperem por um próximo parque de campismo para comprarem a recarga. Vão ficar pendurados, vão ficar até na iminência de não ter, por exemplo, água quente, e isso é extremamente importante na Islândia. Mais tarde irei dizer-vos onde é que fazem as recargas do vosso gás, que cuidados é que têm que ter nesse aspecto, porque isso é também parte da gestão de recursos que se deve fazer quando se vai a um país como a Islândia. Eu sei que para os islandeses isto é tudo muito fácil, porque vivem lá, estão a uns quilómetros de casa. Para nós é tudo muito complicado, porque a língua não é fácil de dominar, e se bem que a grande maioria dos islandeses fala inglês, é certo que nem todos o falam. Há que referir então que, apesar desta coisa de todos os parques terem muito espaço, há um ou outro, mencionei o de Mývatn, porque em Mývatn é vulgar parar. Nós não vamos parar num dos parques de Mývatn, vamos parar no parque mais afastado do centro de Mývatn, porque esse terá espaço para estarmos à vontade, todos juntos, e simultaneamente em boas instalações sanitárias. Para quem quer ir antes de 15 de maio, tenham atenção ao seguinte: a maior parte das instalações sanitárias da Islândia, da faixa central para norte, estão congeladas. É verdade, não vale a pena estar com grandes ideias, a não ser em sítios mais baixos, mas se começarem a subir não vale a pena estar com grandes ideias de apanhar parques de campismo e sítios onde ficar, porque está tudo gelado. Num dos sítios onde parámos obrigatoriamente, por imprevisto, não nos permitiram ficar dentro do parque de campismo porque as casas de banho estavam completamente congeladas. Toda a água que estava dentro da canalização estava congelada, por isso nem vale a pena irem com grandes ideias. E isto serve também para explicar o quê? Para quem diz que a Islândia não é fria, ora, isto é capaz de ser um bom indicador de que também não é quente. E agora, uma das coisas mais importantes para toda a gente que me pergunta como é que é acampar na Islândia. Aquilo deve ser assim assustador e perigoso. Se há coisa que não é assustador e perigoso. É muitíssimo agradável ficar dentro de uma tenda na Islândia, sobretudo se estivermos perto de cursos de água, e aquilo é assustador, há pouca luz, não é? Que sim, não há praticamente postos de eletricidade pelo país, vocês não veem, não há essa interferência humana na paisagem, é muito raro, e por isso é que a Islândia é única. A partir de determinada altura vocês só veem a estrada preta e a natureza a envolvê-la. Mas a própria estrada é um elemento estético importante na composição da vossa fotografia em determinadas alturas. Usem-na em vosso favor, tanto as retas longuíssimas de 40 km, como as curvas bem negras, marcadas a branco ou a amarelo, que é muito vulgar, no meio de uma paisagem estupenda, são elementos estéticos que podem adicionar às vossas fotografias para lhe dar qualquer coisa de especial. Voltando à segurança, roubos, vou separar roubos de assalto. Os dados que temos da Islândia, os roubos na Islândia são muitíssimo pouco frequentes. São quase é um valor tão baixo que praticamente não é considerado. E o assalto esse então é que acho que não há assim grandes registros na Islândia. Em termos práticos, a verdade é que ainda é menos do que em termos teóricos. O que nós sentimos na Islândia é que ninguém está preocupado com aquilo que vocês têm. As pessoas metem-se muito na sua própria vida. É tão seguro que é quase estranho ainda existir um país deste tipo. Por isso, nesta questão da segurança que diz respeito à propriedade e ao assalto e à violência, estejam à vontade. A Islândia tem outros problemas que abordaremos
se calhar afloraremos mais tarde noutros vídeos. Naturalmente todos os países têm muitos problemas, a Islândia tem também os seus problemas e alguns impossíveis de resolver. Esta questão dos roubos e dos assaltos não é um deles, efetivamente. Outra coisa que me perguntam muito vulgarmente é relativamente às questões dos ataques de animais. Os ursos. Eu já vi mais ursos em Portugal que na Islândia. Eu não fui a nenhum zoo islandês, não sei se efetivamente existem lá ursos. Assim espalhados por lá não há muito. E eles guardam um registro assim um bocado minucioso dos ursos que chegam da Groenlândia em cima de placas de gelo, que depois chegam ali à costa e nadam até à Islândia. 20 anos, vamos colocar uma dúzia de ursos que chegou à Islândia, e isto para pecar largamente por excesso. A questão da segurança na Islândia está mais ou menos garantida. É claro que acidentes existem. Esperem pelo fim do vídeo, porque a partir de agora em todos os vídeos vai haver um conjunto de dicas para a Islândia, a que eu vou chamar cenas da Islândia. São cenas da Islândia porque são cenas muito próprias daquele país. Primeira sugestão tecnológica, para aquele pessoal que gosta de aplicações. A Islândia, e não sei se a divisão de turismo islandesa, se uma entidade privada, eu penso que é uma entidade estatal, a Islândia disponibiliza uma aplicação muito engraçada. Eu tenho aqui este papel. O número de emergência na Islândia é o 112, é o mesmo que o nosso, mas mais importante que isto, eles disponibilizam uma aplicação muito interessante, que é 112, a 112 Iceland. Esta 112 Iceland é uma aplicação muito útil, é uma aplicação que vos permite ir passando a vossa localização geográfica a um sistema de vigilância e de controle de deslocação de pessoas dentro do território. O que isto faz não é mais do que enviar as vossas coordenadas de X em X tempo para este serviço, e tem depois um botão de emergência, o Emergency, e este botão o que faz é, em caso de perigo, vocês acionam isto e a vossa última localização serve de ponto de referência para quem vai prestar o auxílio. Isso estão altamente aconselhados a usar esta aplicação, que está disponível para Android e para iOS. Não deixem de instalar antes de partirem para a Islândia, nem que seja o simples facto de se sentirem mais seguros. E esta coisa da segurança tem muito isto que vou referir a seguir. Sempre que vamos protegidos, sempre que vamos com os dispositivos de segurança no local, bem colocados, bem preparados, sempre que levamos medicamentos, os teus primeiros socorros, mantas térmicas, sempre que levamos tudo isto, nada acontece. Por uma questão de segurança e de sensação de segurança, e também por uma questão lógica de que se os problemas ocorrem, temos que ter forma de os resolver. Preocupem-se, sobretudo, e seja uma viagem para a Islândia, seja uma viagem para qualquer outro sítio, preocupem-se sobretudo com os planos com os segundos planos, com os planos de backup. Estes planos de backup garantem-vos uma sensação de segurança acrescida e, simultaneamente, uma forma de saírem dos problemas, ou pelo menos de vos ajudar a sair dos problemas, caso eles ocorram. A última nota relativamente aos parques de campismo, e neste caso relativamente ao solo dos parques de campismo: os parques normalmente estão implantados em sítios onde o solo permite o uso de espias de forma fácil. Contudo, e eu deixo esta nota porque é efetivamente um parque muito especial, o parque de Skaftafell é um dos melhores parques. É possível ficar muito bem durante a noite e ter uma noite muito boa, porque tem Wi-Fi, tem uma série de comodidades que não encontram noutros sítios. O solo de Skaftafell é a coisa mais horrível que vocês vão encontrar. É pedra, basicamente é pedra. As espias têm que ser todas marteladas e no ângulo muito acentuado, porque nem pensar em colocar a espia nos lugares 45 graus. A espia tem que ser colocada praticamente assim relativamente ao solo, porque é quase impossível furar aquele solo. E mesmo com espias mais duras, nós tínhamos uma espia de alta resistência que era usada para retirar as outras espias ou para abrir um buraco para colocar as espias mais frágeis, e nem isso valia a pena. Se estão num terreno deste tipo, a espia não vai poder entrar nem na vertical
nem nos vulgares 45 graus ou algo que se pareça. A espia vai ter que entrar muito mais deitada relativamente ao solo, muito mais paralela ao solo do que a vulgar. O oblíquo vai diminuir, a resistência ao vento também vai ser menor, como é óbvio, mas é o suficiente se colocarem todas as espias que a tenda permite. Agora, a questão do campismo selvagem. Há muita gente que me pergunta, então e o campismo na Islândia, quer dizer, é possível ficar fora dos parques, é possível acampar onde queremos? A questão dos animais está posta de parte, não é? Já sabem que não há ursos, já sabem que não há assim uma fauna muito agressiva. As coisas funcionam desta forma. Em qualquer sítio da Islândia é possível acampar, desde que não seja, perto de uma zona residencial. 2, em terreno cultivado que seja vedado. 3, e mais importante de todos, provavelmente, em áreas protegidas. Relativamente ao primeiro, acho que é fácil de entender. Perto de casas não se acampa. Se quer fazer isso, vai para o parque campismo mais próximo. A segunda também é fácil de entender. Se estamos numa propriedade que está vedada, a primeira coisa é nem sequer devem passar. Se está vedada, é porque é para estar vedada e porque é para não permitir nem a entrada nem a saída. Há vedações, há campos na Islândia que têm, por exemplo, as vedações colocadas e têm uma escadinha de um lado e do outro da vedação, ou mesmo do arame farpado, que é para as pessoas poderem subir e passar e irem visitar pontos de interesse que estão ao fundo do terreno ou no caminho, no enfiamento do terreno. São situações especiais que vocês devem usar, podem usar. Se estão lá as escadinhas é porque podem usar. Se não estão, não se ponham a saltar vedações. O mais certo é estarem a infringir alguma lei e as multas na Islândia não são assim tão baratas. Por isso, primeiro, zonas residenciais não. Segundo, campos vedados, cultivados, nem pensem nisso. Se os campos estão cultivados, mesmo que seja erva, e isto é uma parte importante, como terreno cultivado entende-se qualquer terreno com qualquer tipo de cultivo, mesmo que seja erva. A erva é o alimento dos animais. Se estão a interferir com o sustento dos animais, estão a interferir indiretamente com o sustento do terreno. Terceiro, muito importante, porque o tipo de coimas, o tipo de multas são muito pesadas. Parques nacionais, zonas protegidas, nem pensar em acampar. Todas essas áreas são protegidas de todo o tipo de interferência. Nem calcar, fora dos caminhos vocês devem calcar. Por isso, tenham muito cuidado porque as multas são pesadíssimas. Parques nacionais, zonas protegidas, nem pensar. Assim que me lembro, de repente, a zona mais importante em termos de proteção da natureza na Islândia é o Parque Nacional de Vatnajökull. Nestes 12.000 km², inclui-se o maior glaciar da Islândia e estes 12.000 km² são cerca de 10 a 12% do território islandês. É uma área imensa, inclui o maior glaciar da Islândia, que dá nome ao próprio Parque Nacional, Vatnajökull. Inclui o Parque Nacional de Skaftafell, onde nós vamos ficar, e inclui também outro Parque Nacional que eu não me lembro agora do nome. Isto é uma área geográfica marcada nova, está assim desde 2008, portanto é relativamente nova, e é uma zona protegida, mas protegida com afinco. Não devem sequer sair fora dos trajetos definidos para caminhada. Atenção, as multas são pesadas. E agora vamos então provavelmente fazer uma pausa, é uma pausa breve. É uma pausa que eu faço no vídeo só por uma questão de não ser tão cansativo e ser mais fácil encontrarem os temas por marcações que vão fazendo. Já de seguida entra a parte 2 deste vídeo dedicado ao campismo. Agradeço então que subscrevam e vão colocando comentários e perguntas e tudo o que for necessário. Até já, fiquem bem, são só 2 minutos.